Então, você que está acompanhando o slide aí, eu já falei anteriormente dessa situação, apenas menciono ela aqui, referente à aplicação na cláusula de valor da prestação e demais cláusulas contratuais. O que isso quer dizer? Que eu entendo que esta previsão do artigo 317, dizendo que poderá ser feita ali a revisão do contrato com relação ao valor da prestação, para mim deve ser entendido de uma maneira mais ampla. Não somente ao valor da prestação, como também, por exemplo, uma cláusula que estivesse se referindo ao direito de opção, ela poderia então ser revista. Minha visão aqui, ela é mais ampla, não é limitada à questão do valor. E no caso de uma discussão judicial, nessa revisão de valores, onde uma parte pede, está acontecendo bastante nesse momento aí da pandemia, a redução dos valores dos aluguéis. Então a pessoa pede uma redução de 70%, a última palavra será dada pelo juiz caso não haja um acordo. Então o juiz, ao invés de 70%, entende que pode haver uma redução do valor do aluguel comercial para 50% do preço que havia sido fixado antes da pandemia. Então, esta correção, olha só, ela não é de pleno direito. A par também, ela não pode impor o valor que ela quer, porque a outra não é obrigada a aceitar. E quando não houver um acordo entre elas, a decisão será do juiz para ele chegar a um valor mais justo com relação a esse valor da prestação. Vamos entrar aqui na aula 1, então, sobre a cláusula rebus sic stantibus e a busca do equilíbrio contratual. Então, essa cláusula rebus sic stantibus, ela traz uma situação do passado, onde houve uma contratação em virtude onde estavam presentes determinadas circunstâncias, e essas circunstâncias acabaram sendo modificadas por um motivo superveniente, que neste caso aqui é o do coronavírus. Então, o juiz, se não houver acordo entre as partes, vai procurar colocar elas novamente numa situação de equilíbrio. Faz de conta que o juiz vai trazer aquele contrato daquele momento aqui para o presente, buscando então fazer ali um ajuste quando for necessário. Falarei aqui, então, farei uma diferença prática entre a aplicação dos artigos 478, 479, 480, 317, 393 do Código Civil, que são os mais aplicados nesse tipo de situação. Então, o 478, 479 e 480 falam da onerosidade excessiva. Então, quais são as consequências ali? Nós teremos a resolução do contrato e a exoneração da obrigação. Por isso que ele é mais difícil de ser aplicado. Já o artigo 317, que fala dos motivos imprevisíveis, não vai trazer a resolução do contrato, vai trazer a revisão. Isso quer dizer que, ao contrário da onerosidade excessiva, não vai exonerar ali o devedor da sua obrigação. Será, então, revista essa prestação. Caso fortuito e força maior. Então, as consequências que caso fortuito e força maior serve para revisão contratual. Vai haver uma revisão contratual. Então, um caso fortuito e força maior, o fato do príncipe. O fato do príncipe é o ato governamental, que já é mencionado no item baixo, um ato administrativo que determinou, vamos imaginar aqui no shopping center, o fechamento das lojas, o fechamento do comércio. Esse é o fato do príncipe, considerado ali um caso de força maior, ou então um caso fortuito. Com este fechamento, o que aconteceu? A pessoa não pôde trabalhar, aconteceu o quê? Uma queda do seu faturamento. Em virtude dessa queda de faturamento, do motivo superveniente do coronavírus, deu ensejo a revisão dos contratos. Mas o que deu ensejo foi o fato do príncipe, que foi ali o fechamento. Então, no caso fortuito ou força maior, acontece o quê? A revisão do contrato, mas não a exoneração da obrigação. É a mesma situação aqui do fato do príncipe, que considerado ali um caso fortuito ou força maior, dará ensejo o quê? A revisão do contrato, não a exoneração do pagamento da obrigação. E é isso que nós temos, então, a revisão contratual, que desse artigo 317, em virtude do quê? Desta causa imprevisível, que foi do coronavírus. Então, como diz o artigo 317, num primeiro momento,
né, ela parece que está limitada ali à questão do pagamento, mas a meu ver, eu disse, o entendimento, para mim ele é muito mais amplo, não se limitaria à revisão do pagamento, mas sim seria possível também rever uma cláusula que deu o direito de opção para que exista um equilíbrio entre as partes. Já enquanto, quando a gente fala da onerosidade excessiva, ela se aplica a qualquer cláusula contratual. Como fica, então, a situação dos aluguéis, por exemplo? Qual que é o fundamento legal que a pessoa vai utilizar? Onerosidade excessiva, caso fortuito ou força maior? Essa teoria da imprevisão, do artigo 317. Veja, em virtude do coronavírus, o que vai acontecer desse fato superveniente? Vai ser aplicado, a meu ver, o artigo 317 do Código Civil. Tá? Por quê? A gente precisa separar o fato do príncipe da questão do Covid-19. O fato do príncipe, ele acarretou o fechamento temporário do comércio. Então, teve uma causa, a causa foi o coronavírus. Em virtude do coronavírus, houve o fechamento aí dos estabelecimentos. Só que agora eles estão sendo reabertos. Então, o fato do príncipe, ele deixa de existir, mas continua existindo ainda o coronavírus. Então, tanto o caso fortuito quanto a força maior, vendo um pelo outro, com relação ao fato do príncipe, eles, só por essa situação mesmo temporária, já dá ensejo ali a uma revisão do contrato durante aquele período. Agora, posteriormente a esse período, é possível também a revisão do contrato? É possível, não mais pelo fechamento dos estabelecimentos, mas sim, olha, o momento da situação econômica aqui vai permitir a revisão do contrato, dos contratos, por causa de uma situação objetiva que houve uma mudança aí na sociedade e na economia também. Então não vai acarretar a exoneração da obrigação, mas sim dá ensejo ali a uma revisão, a meu ver, das obrigações quando presentes esse motivo superveniente e não esteja, a gente vai ver aqui para frente, que não seja nenhuma causa pessoal ligada àquela pessoa, seja uma circunstância aí objetiva. Então, qual que é o fundamento legal? O fundamento legal é a aplicação do artigo 317, se fosse o caso, até dependendo da situação, a gente vai ver com calma lá do artigo 393, mas eu já adianto aqui, com base aí no artigo 317, será possível então essa revisão das prestações e também em virtude da aplicação do princípio da boa-fé previsto no artigo 422 do Código Civil, que trata não somente do momento da formação do contrato que deve ser presente a boa-fé, como no momento da sua execução e da sua extinção. Como eu menciono aqui, caso o imóvel tenha que permanecer fechado, não incidiria aluguel durante o período, já que o imóvel não pode ser usado. Aqui é um ponto de interrogação. Então, incide, veja, no primeiro momento vai incidir, porque nesse caso do fechamento, o que acontece? Eu tenho o fato do príncipe, um caso de força maior ou caso fortuito. E diante dessa situação do caso fortuito ou força maior, eu aplico o artigo 393 do Código Civil, que ele trata do caso fortuito ou força maior. E lá ele diz que o devedor ele só vai se exonerar da sua obrigação se expressamente ele tiver colocado isso no contrato social. E a meu ver, o que acontece na maioria dos contratos é que não houve essa colocação dessa exoneração de responsabilidade prevista no contrato social. Caso tenha sido previsto pelo devedor que ele estaria exonerado da sua responsabilidade diante do caso fortuito e força maior, aí sim ele estaria. Caso não exista essa previsão contratual, aí ele está obrigado, só que em virtude deste caso fortuito ou força maior, ele não se exoneraria da obrigação, mas ele teria direito a rever o contrato, fazer uma revisão contratual.